Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do segundo ano. Então, aqui quem fala é o professor Paulo Afonso de vocês, de Física. E a gente vai dar início, então, a mais um vídeo aqui falando a respeito dos fenômenos ondulatórios. E, mais especificamente, eu deixei, para o final, para a gente estar estudando aqui, o que a gente chama de efeito Doppler. Tudo bem? Nessa aula vai ser bastante importante a gente entender como é que ele funciona. Eu deixei ele justamente nessa aula separada porque ele é um assunto bastante importante e ele também por si só é um assunto bastante extenso. Então eu achei melhor, nós separarmos ele numa aula sozinha aqui para a gente entender ele com bastante calma, entender como é que funciona esse fenômeno bastante importante aqui da nossa ondulatória. Então, se vocês quiserem acompanhar pelo livro de vocês aí, é a unidade 6, do livro 2 de vocês de Física, e bora lá dar início à nossa aula e entender por que de onde vem o efeito Doppler, para onde ele vai, o que é, como é que ele funciona. Então, bom, então agora a gente chegou à nossa última parte da aula, a gente vai falar a respeito do efeito Doppler. Bom, o efeito Doppler para a gente entender ele, basta eu dizer o seguinte. Vocês já com certeza viram uma corrida de carro, Fórmula 1, alguma coisa do tipo. E a gente geralmente vê que aquele carro passa em frente a uma câmera. E quando ele está se aproximando da câmera, a gente sabe que ele está se aproximando, apesar da gente não ver esse carro. Aí ele passa pela frente da câmera e tal e tudo mais. Aí ele para de aparecer, mas a gente também sabe que ele está se afastando. Isso tudo só porque a gente escutou. Por quê? Porque ele fez aquele famoso barulho do carro de Fórmula 1, que quando a gente está assistindo a corrida, vem aquele som bem agudo, né? E depois que ele passa na frente do carro, fica mais grave. Então o efeito Doppler é mais ou menos isso. A gente vai ver que vai ter um barulho quando um carro, algum objeto, qualquer coisa que seja, está se aproximando de uma pessoa, se aproximando da gente, a gente observa que vem um barulho bem agudo, ele se aproxima e depois que ele vai embora, fica um barulho bem grave. Então é mais ou menos como se fosse isso que eu vou mostrar os meus dotes artísticos para vocês e acústicos. É mais ou menos assim. O carro tá vindo, né? Aí ele vai embora, vum. Então é Então a gente tem a noção de que um objeto está se aproximando e que ele está se afastando através do som, né? A respeito da nossa corrida de carros lá da Fórmula 1, é bastante comum a gente observar isso. Então, beleza. Por que isso acontece? Por que a gente tem essa noção de que um objeto está se aproximando, de que um objeto está se afastando, e tudo mais? Para isso, a gente precisa fazer uma análise em duas situações. A primeira com um objeto com um carro parado e a segunda com um carro em movimento, a nossa fonte sonora. Então, imagina o seguinte, que eu tenho um carro bem aqui, uma sirene de uma ambulância, por exemplo, e eu tenho uma pessoa próxima a essa ambulância. Aqui ele está observando, só que essa ambulância está parada, mas ela está com a sirene ligada fazendo barulho. O que acontece bem aqui? Essa sirene ela tem uma certa frequência, ela tem uma certa situação aqui em que ela está emitindo as ondas sonoras dela, e essas ondas sonoras têm justamente essa certa frequência. Então, quando ela está parada bem aí, a gente observa que, olha só, as ondas sonoras vão vir a partir dela bem aqui e vão se manter constantes, Então ela vem vindo bem aqui e se mantém lá constantemente tranquilo bem aqui. Até chegar no nosso observador. Então aqui, olha, o som chegou no nosso observador. Saiu daqui, veio se afastando, se afastando, se afastando, até que chegou no ouvido do nosso observador. E se a gente observar bem aqui, a diferença, entre uma onda e outra aqui, uma vibração, um pulso e outro, a distância entre eles aqui permanece constante, o mesmo tamanho. Só que eu exagerei um pouco, mas o tamanho permanece constante. Então o som está chegando de maneira constante ao ouvido desse observador. Então quando ele escuta a sirene lá, ele só escuta o barulho da sirene lá normalmente, Mas até aí tudo bem. Então não tem efeito Doppler, não tem nada. Porém, quando essa sirene começa a se afastar, ou começa a se aproximar, a gente começa a observar que essa sirene vai ter uma variação no som dessa sirene. Então a gente vai escutar ela ficando mais aguda e mais próxima, e depois ela ficando mais longe e mais distante, Enfim. Agora a gente vai entender por que isso acontece, Por que a gente tem essa noção só por escutar o som de que um objeto, um carro está se aproximando e que depois ele está se afastando. A gente já entendeu então aqui que a gente não tem essas situações, a gente não observa que
a mudança do som em uma situação em que o carro está parado. Por quê? Porque o som que vem desse carro aqui, ó, chega de maneira constante para a gente. Então, aqui, ó, a distância entre as ondas, cada uma delas bem aqui, né, cada um desses pulsos dessa onda, chegam, ó, constantemente, tem a mesma diferença de tamanho. Então, vai chegar, né, o comprimento dela permanece o mesmo. Mas agora a gente tem uma segunda situação em que esse carro sai daqui e ele começa a se afastar. Então, bora lá. Imagina que esse carro começa o movimento dele bem aqui, aí ele vai andando até que ele chega bem aqui, essa é a ideia. Então o carro saiu daqui já com a sirene ligada. Então quando ele sai daqui com a sirene ligada, desse ponto bem aqui, ele já solta uma onda sonora, tá? Então olha só, aqui é como se fosse o centro dessa onda sonora, né? E ela se espalha aqui durante todo o ambiente, né? Já que a gente sabe que a onda sonora é uma onda 3D. Então a primeira onda que ele tem bem aqui é uma onda bem grandona. Aí depois ele se afasta mais um pouco e ele chega bem aqui. Nesse segundo ponto ele solta outra onda sonora. E essa onda sonora aqui, né? Tem um certo centro dela bem aí e que a gente consegue observar, né? Bem aqui. Aí tá, tudo bem. Isso tudo está chegando nos dois observadores, bem aí. Aí nesse ponto bem aqui, a gente tem mais uma onda sonora, tá? Aí chega nesse outro ponto aqui, mais uma onda sonora bem aqui. Até que ele chega nesse ponto onde a gente está observando, né, o nosso movimento. E olha só, aqui. Ele manda essa onda sonora. Então, observando esse desenho muito mal feito que eu fiz, a gente consegue observar que, olha só, ele manda essa primeira onda sonora grandona que a gente fez bem aqui, depois ele manda essa segunda em cada uma dessas posições, né? Depois ele manda a terceira, quarta, quinta, até onde ele está. Beleza. O que a gente consegue observar? É que quando ele manda essa primeira sonora bem aqui, ele anda e se movimenta até chegar nesse ponto. Então, quando ele manda essa segunda onda sonora, a distância entre essa daqui e essa daqui está menor, e a distância entre essa daqui e essa daqui está maior. Aí ele manda a terceira. Aí já nesse ponto bem aqui. Quando ele manda essa terceira onda, a gente vê, olha só, que a distância entre essa e essa daqui já está um pouquinho maior. Por quê? Porque ele ficou andando por esse lado bem aqui. Enquanto que a distância entre essa outra onda bem aqui e a próxima vai diminuindo. Então, para esse lado aqui que ele está se aproximando, ele manda a onda sonora, né? Essa onda sonora vem, só que ele vai mandando outras logo em seguida e que vão se aproximando. Então, o comprimento dessa onda bem aqui vai ficando menor. Por quê? Porque além de ele mandar uma onda, ele já manda outra em seguida e vai se aproximando também dela. E aqui nesse caso não, ele manda uma, só que ele está se afastando da fonte. Então ele se afasta. Até ele mandar outra, já tem uma certa distância. Aí ele vai estar mais distante, manda outra, então para cá vai se afastando e as ondas vão ficando mais espaçadas. E para cá, para esse lado, as ondas vão ele vai se aproximando, lógico, e as ondas vão ficando mais comprimidas bem aqui. Quando isso acontece, que a gente tem as ondas que ficam com o espaço entre elas bem menorzinhos, né? O comprimento de onda fica menor, a frequência dessa onda, ele é o quê? É maior, porque essas ondas sonoras estão chegando mais rapidamente, né? Ele manda uma, aí ela sai, mal mandou uma, ele já está se aproximando mais dela e manda outra, e manda outra, e manda outra. Aqui não, ele manda uma, se afasta, e depois ele manda outra, se afasta, depois ele manda outra. Aí ela fica maior e o comprimento fica maior. E por causa disso o som fica mais mais grave, né? Enquanto que aqui o som fica mais agudo. Então é por isso que a gente tem a noção do objeto quando ele está vindo. Pelo comprimento de onda ser menor, o som fica mais agudo, então a gente escuta ele se aproximando e aqui nessa situação, a gente escuta o som mais grave, né? E a gente tem a noção de que o objeto está se afastando. Essa é a ideia bem aí. Aí o que ele vai te perguntar? Ele vai te perguntar a frequência aparente que a pessoa vai ficar escutando. Então, nessa situação aqui é bem tranquilo. Basta saber a frequência da onda, né? Já que o carro está parado, eu vou saber a frequência com que o observador está escutando. Mas aí ele vai te dizer, poxa, a gente tem uma situação em que tem aqui a Mundica e o Abelardo. Eu quero saber qual a frequência que o Abelardo vai escutar do som, né, quando a sirene aqui com o carro, né, a ambulância, está se aproximando dele. Ou a frequência de som que a nossa Mundica vai escutar quando a ambulância estiver se afastando dela, né? Ou ao contrário, quando ela estiver se aproximando e se afastando da Abelardo, enfim. Então, o que a gente vai querer saber? Justamente as frequências, nesse caso bem aí. A frequência que a pessoa vai escutar. E
para a gente determinar isso, a gente utiliza a seguinte equação, que a frequência aparente de quem está escutando esse som vai depender da frequência da fonte, que ele vai te dar na questão, né, a frequência do som que ele fica emitindo, que a fonte fica emitindo, que é constante, logicamente, só que aqui vai variando ao longo do tempo, porque ele está se movimentando, mas ele vai ter uma frequência que é constante. Para quem estiver dentro do carro, vai escutar o som como se estivesse parado bem ali, porque o som está chegando para ele, né, intervalos de tempos lá, né, com uma certa frequência constante. Aí vai depender da velocidade do som no ar, que geralmente é 340 metros por segundo, mas na questão ele também vai te informar. Aí vai depender da velocidade do observador, e repare que tem um sinal de mais ou menos bem aqui. Por quê? Porque esse observador ele pode estar se aproximando da fonte, se afastando da fonte, e dependendo de aonde a gente considerar um movimento como positivo ou negativo, esse sinal pode ser positivo ou pode ser negativo. A gente pode considerar que tudo que se movimenta do Abelardo daqui para lá, né, do Abelardo para lá, a gente pode considerar como positivo. Ou a gente pode considerar como positivo a movimentação que faz aqui da nossa mundica para esse lado bem aqui. Então, por isso o sinal de mais ou menos, né? E dependendo do observador, claro. Vai depender, isso tudo, no caso, dividido pela velocidade do som também, mais uma vez. Mais ou menos, mais uma vez, né? Mais ou menos o sinal para determinar se a fonte está se aproximando, se ela está se afastando do observador, vezes a velocidade da fonte. Então a gente vai precisar saber nessas questões bem aqui a velocidade com que essa fonte está se afastando, né, se aproximando da pessoa ou se afastando, a velocidade que o observador também vai ter, porque ele pode estar parado, mas ele pode estar indo para frente, ele pode estar indo para trás, né, e vai depender da velocidade do som e a frequência de som que a fonte está emitindo. Pode parecer complicado, né? Não se assustem, isso daqui é o conhecimento que a gente tem que ter, é o porquê que isso acontece, mas quando a gente aplicar em exercícios, logicamente vai ficar bem tranquilo da gente resolver. Então, gente, por hoje é só. Obrigado pela atenção e a gente vai resolver alguns exercícios aí para aplicar esse conhecimento bem tranquilamente. Então, até a próxima aula. Valeu! Bom, galera, então na aula de hoje é só. Nós entendemos como é que funciona o efeito Doppler, né? De onde ele veio, para onde ele vai, como é que funciona quando a gente está com o carrinho parado bem aqui, escutando um som, por que a gente escuta ele normalmente, né? E quando ele se movimenta, a gente tem essa noção de que ele está se aproximando ou se afastando da gente, e a relação com as frequências aparentes, né? Para quem está se aproximando do carro ou para quem está se afastando do carro. Então essa foi a ideia do efeito Doppler, um assunto bastante importante da nossa física. Então, por hoje é só. Obrigado pela atenção. Resolvam os exercícios que tem aí para vocês resolverem. E até a próxima aula. Valeu!